Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Ivan Lima. Olha, não sei você, mas eu sempre quis lá no fundo presenciar aquele momento em que alguém interrompe o casamento. Quando o padre ou a pessoa que está conduzindo a cerimônia diz a famosa frase: "Se há alguém que se opõe a este matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre." Uau! Você já esteve em um momento assim? Uma mulher lá na Austrália passou por uma situação parecida. Só que quem levantou a mão na ocasião foi ela mesma. Para falar a verdade, existem alguns motivos oficiais para que um casamento seja parado ou cancelado, em caso de alguém protestar durante a cerimônia. Se você levantar a mão, falar que uma das pessoas é abusiva, interesseira, traidora ou que ama uma delas e não pode permitir que ela se case, é provável que você seja convidado, com muito carinho, afeto, a se retirar do espaço. O primeiro motivo oficial é se o noivo ou a noiva já forem casados. Só que, geralmente, é difícil chegar até esse ponto sem que ninguém saiba ou tenha revelado isso para uma das partes. É difícil, repare, mas não impossível. E se for descoberto posteriormente, o casamento ainda pode ser anulado. Por conta disso, algumas igrejas fixam um aviso do matrimônio cerca de um mês antes da cerimônia, com a intenção de dar espaço para que alguém se manifeste. Outra razão para se opor ao casamento, e essa é muito importante, é se você não deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Aí não tem casamento. O segundo caso é quando o casal possui uma relação direta, se forem pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmã. A terceira situação pode ser um pouco mais arriscada. Veja, caso um dos dois, ou o próprio casal, seja foragido da polícia, alguém pode interromper o casamento na hora e chamar os oficiais para resolverem o caso. Além disso, na hipótese de um deles ser desertor das Forças Armadas ou estar sendo obrigado a se casar, a cerimônia também pode ir por água abaixo. O mesmo ocorre se um dos lados não tiver 16 anos completos. E, nesse caso, ainda é exigido a autorização dos pais ou representantes legais de ambos os lados. Bom, hoje em dia, e caso o motivo seja concreto e preocupante, ele pode ser resolvido ali mesmo, sem a intervenção de terceiros. Daí, a cerimônia pode seguir seu fluxo, os noivos falam sim, arroz pro alto e por aí vai. No caso de existir realmente um problema e o manifestante o comprove, o oficial da cerimônia deve encerrá-la, por não ter condições legais de continuar ali presidindo. Só que as chances disso acontecer tornaram-se pequenas, porque o roteiro da cerimônia costuma ser passado dias antes do casal chegar ao altar. Uma forma de não criar aquele momento constrangedor e que ninguém fala nada. Em casos mais recentes, às vezes, a frase nem é dita por ser considerada obsoleta. Desde o momento que o casal consegue a permissão para o casamento, no civil ou na igreja, existem formas de investigar os registros de cada um, seja a certidão de nascimento, de casamento, divórcio e até a previdência social. Questões de poligamia raramente passam despercebidos, mesmo se for um casamento em outro país, já que algumas instituições exigem um documento da nação de origem, comprovando que a pessoa não é casada. No passado, as coisas não eram tão organizadas como hoje em dia. Então, a frase era dita como um último esforço para trazer à tona qualquer informação ilegal que poderia anular o casamento aos olhos de Deus. A frase foi popularizada no século XVI, graças a uma seção sobre casamento na obra O Livro de Oração Comum, da Igreja Anglicana. Desde então, muitas versões do livro foram lançadas, e a de 1662 acabou ficando como a base para a maior parte das doutrinas atuais. Esse livro, inclusive, ajudou a popularizar outras famosas frases que tanto ouvimos: até que a morte os separe, e paz para o nosso tempo. Existem regras diferentes conforme as diferentes religiões. Veja,
De acordo com a Enciclopédia Católica, se alguém se opusesse ao casamento, o testemunho deveria ser entregue sob juramento e o padre seria obrigado a adiar a cerimônia e investigar a alegação. Só que a ideia já era construída desde o século XII, quando a Igreja Católica estava mudando algumas leis do casamento, para tentar definir o que realmente se adequava ao conceito de matrimônio. Os estudiosos bíblicos da época passaram a pesquisar o que era necessário para validar o casamento de maneira correta. Bom, isso biblicamente falando. E muitas mudanças foram idealizadas como uma tentativa de facilitar o casamento em si, até mesmo para impedir que as pessoas pecassem sexualmente antes do matrimônio, já que a intimidade sexual, de acordo com a Bíblia, está ligada ao homem e à mulher que são casados. Ainda assim, muitas vezes o casamento é usado para legitimar uma relação que já existe, seja por influência dos pais ou para resolver algo incompleto, por assim dizer. É comum ouvirmos histórias dos conhecidos nossos que se casaram, por obrigação ou pressão, após terem tido relações sexuais e estarem esperando um filho, por exemplo. Nesses casos, o matrimônio era uma forma de mudar a forma como Deus enxergaria aquela relação, que já estava em pecado. Durante seu período como líder da Igreja Católica, o Papa Alexandre III chegou a criar um decreto que definia que duas pessoas só estavam realmente casadas quando se declaravam uma à outra no tempo presente. Ou seja, caso o matrimônio fosse feito em um ambiente particular, fora da igreja, a ação automaticamente seria qualificada como um casamento clandestino. Só que isso influenciava pessoas que não podiam se casar aos olhos da Igreja Católica a se casarem de qualquer jeito, de maneira clandestina. Bom, às vezes o tiro saía pela culatra e algumas pessoas mau caráter se aproveitavam para declarar o casamento com alguém um dia e negarem que o tinham feito logo no dia seguinte. Anos depois, em 1215, o Papa Inocêncio III convocou o Quarto Concílio de Latrão. Entre os problemas resolvidos na ocasião, o líder da igreja proibiu novamente os casamentos clandestinos e até mesmo que os padres testemunhassem o matrimônio ilegal. Com exceção de algumas localidades que existia o costume do casamento particular, todos os outros deveriam ser anunciados publicamente nas igrejas pelos padres durante determinado tempo, para que os legítimos impedimentos fossem revelados. Foi nesse processo que surgiu a necessidade de apresentar os documentos necessários para a realização do casamento. Apenas entre os católicos, primeiramente, mas que se espalhou para outros grupos cristãos. O anúncio de quem havia casado era pronunciado durante 3 domingos consecutivos. Se nesse intervalo de tempo ninguém se opusesse, o casamento seguia tranquilamente. Em determinadas situações, caso os noivos fossem menor de idade e houvesse consentimento por parte dos pais, qualquer oposição ao casamento nesse sentido poderia ser negada pelo padre. Lá no Reino Unido, a igreja ainda mantém o costume e leva muito a sério o protesto de alguém contra o casamento. Caso uma mão se levante no meio da cerimônia, o evento é interrompido imediatamente. Os responsáveis pela oficialização da cerimônia chamam a polícia. E se for só de brincadeira, a polícia é chamada da mesma forma, para questionar os motivos da interrupção. Caso a pessoa que se pronunciou não tiver nenhuma das razões que já falamos aqui, ela pode ser presa e condenada a pegar 6 meses de prisão. Na época do casamento do príncipe William com Kate, lá em 2011, era esperado de praxe que o responsável pela cerimônia fizesse a famigerada pergunta. Rowan Williams, o pároco que presidiu a cerimônia, idealizou todo um plano caso alguém se manifestasse. Bom, não esperado, mas ele preferiu prevenir do que remediar. William e Kate estavam entre familiares e amigos. Então, quais as chances?
Na pior das hipóteses, o casamento seria pausado, digamos assim, e a pessoa que se manifestou seria levada até uma sala privada para interrogatório. Membros da Igreja Anglicana, um arcebispo e um assessor jurídico estariam presentes. Enquanto os noivos aguardam, o manifestante teria 5 minutos para se justificar. Não foi revelado o que aconteceria se a reclamação fosse verídica, mas rumores indicam que, muito provavelmente, ela seria abafada para não gerar polêmicas. Lembra do caso que eu falei lá no início do vídeo? Da mulher australiana? Pois bem, ela tinha descoberto dia antes do casamento que o noivo estava saindo com outra mulher. O fim da história? Ao invés de revelar naquele momento a informação e avisar a todos que não haveria mais casamento, ela seguiu para o evento e revelou, na frente de todos, a situação. Uma vingança, né? Você já se manifestou em um casamento? Não? Viu o amor da sua vida ficar com outra pessoa? Me conte nos comentários. E até mais. Tchau.